Olá, amados de meu Pai Celestial, que prazer, que alegria estar de novo em contato com você através desse nosso programa. O objetivo nosso aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Cristo que se fez gente, que se fez carne, habitou entre nós como Emanuel e quer habitar em nós, o Filho de Deus vivendo em nós. Você pode ser um aliado nosso, os links e os endereços estão aí na tela da sua TV. E nós contamos com a sua presente participação, com a sua oração, com a divulgação desse programa, com sua colaboração para que ele se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nesta pregação, neste programa. Eu conto com a sua participação. Nós vamos ter uma paradinha aqui para os comerciais e logo estamos voltando. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje é, porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Estamos de volta para hoje a gente bater um papo aqui sobre a simplicidade e a prudência. O Senhor Jesus, ele fincou dois marcos distintivos do ministério dos seus discípulos. Estes marcos são a simplicidade e a prudência. Ele disse para os seus discípulos: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A vida do cristão deve ser simplesmente uma simples representação visível da simplicidade do próprio Cristo. Deus encarnado é um Deus humilde e simples, sem sofisticação. Isto significa que não há nenhuma complexidade no modo do cristão viver. A fé cristã não é academicismo teológico, mas a simplicidade de um discurso dialógico, aquilo que é um diálogo de expressão de coração. Não é
falar bonito para chamar a atenção, mas é falar com o coração. Falar aquilo que Deus coloca em nós. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Simplicidade. Eu tenho na minha casa um bando de pombas que tenta fazer os seus ninhos em lugares dos mais inconvenientes. Convenientes para o bem-estar da família, porque elas vêm, fazem um ninho ali e cria aquele piolho, aquela puluchia, aquele piolinho de pomba que acaba entrando na casa. Então, ela é meio prejudicial para a gente. Mas se alguém desmontar o ninho, eu acho que é um trabalho insano, incansável. Elas vêm e fazem tudo de novo. São insistentes e persistentes. Você tira o ninho e ela volta. E volta para fazer ali no mesmo lugar. As pombas são simples ao máximo e nunca se ofendem. Estão lá todos os dias, fazendo as mesmas coisas o tempo todo e mostrando a sua persistência com simplicidade. Alguém disse: faça desta regra simples uma diretriz para a sua vida. Não ter nenhuma vontade que não seja a simples vontade de Deus. Esse trecho do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é algo muito significativo. O que mais precisamos é a simplicidade de render a nossa vontade complexa à simplicidade da graça de Deus. Isso aqui é ser como as pombas. O que eu quero é estar de acordo com a tua vontade. Simplesmente isto. Em 2 Coríntios 11, 3, o apóstolo Paulo, falando àquela igreja, ele diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O apóstolo está chamando a atenção daquela igreja sobre o perigo de perdermos de vista esses dois pontos ligados a Cristo: simplicidade e pureza. E ele diz que isto foi a artimanha da serpente no jardim do Éden, enganando a Eva. É a astúcia, é manter as pessoas em algo complexo, para que as suas mentes tenham explicações mirabolantes. Ele disse: eu temo, eu receio que, assim como a serpente conseguiu enganar a Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que são ligadas a Cristo. O pecado nos tornou em seres complexos e complicados, que nunca se contentam
e jamais se rendem se não chegarem ao fim de suas forças, ao fim de si mesmos. Parece que a simplicidade só acontece depois da gente passar por algo que tira a perspectiva da teomania, de querer ser como deuses. O fim de nós mesmos pode ser a era da simplicidade, a época de viver com singeleza de coração. Nós só descansamos quando nós saímos do palco e deixamos o governo da nossa vida nas mãos de quem pode dar sentido ao voo das borboletas. Isso é uma figura de linguagem que C.S. Lewis colocou o voo das borboletas como algo que mostra aquilo que aconteceu na mudança com a lagarta. As lagartas são vorazes, são destruidoras. Elas também são animais que se arrastam e muitas delas têm veneno nos seus pelos. Mas por uma razão que a biologia não explica, elas morrem para a vida que rasteja a fim de voarem alto como borboletas. É neste ponto que C.S. Lewis diz, houve uma mudança, não só na forma, na metamorfose, mas houve uma mudança na forma, vamos dizer assim, de pensar de uma para outra. A lagarta agora não está mais vivendo na borboleta. De lagarta a borboleta nós temos na Bíblia, a gente pode chamar isso de uma figura, um tipo, uma representação do novo nascimento, do nascimento de Deus, que é da complexidade à simplicidade, daquilo que a gente almeja controlar com a nossa perspicácia para aquilo que nós passamos a viver na dependência de Deus. A história típica da obra da cruz é isto, é levar o homem ao fim de si mesmo. O ser humano complexo, destruidor, ele precisa morrer para si mesmo e ressuscitar com a vida de Cristo. Ele precisa morrer para esta mania de se exaltar, para viver na singeleza de coração apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Martinho Lutero, falando do pessoal da sua época, ele diz que o simples ordenhador de vacas pode ser feito para a glória de Deus. Ele está dizendo, não importa a posição que você ocupa, se você é o vice-rei, se você é a pessoa que está no poder, o simples ordenador de vaca, ele pode ser uma expressão da glória de Deus. A simplicidade é o estilo de vida de quem é de cima, de quem vem de Deus, que não quer ser o que não é, porque sabe que é
o que mais significado pode ter é filho de Deus. E como filho de Deus, você não precisa ter outros adjetivos que lhe qualifiquem. Ser filho de Deus é suficiente. Isto representa a encarnação da vida de Cristo, em quem nós temos sido crucificado para ganhar o caráter de Cristo, o caráter de um novo modo de viver, com simplicidade, com singeleza, sem snobismo. A palavra snob é uma palavra de origem latina que significa sem nobreza. É aquele indivíduo que não tem um título, não tem uma titulação de nobre, mas quer viver como se fosse nobre. E ele passa a ser ridículo. E nós não precisamos disso. Nós precisamos ter a consciência de que somos amados de Deus. Isto nos basta, porque aqui é que está o centro da nossa identidade. Eu vou dar uma paradinha por uns minutos, por uns instantes, e já já estamos voltando. Mas se nós pudéssemos crer que Deus tem palavra, mas se nós pudéssemos crer que Deus não muda, mas se nós pudéssemos crer que Deus está no controle de fio de cabelo. Crise nos leva à dependência do Senhor, à vivificação, a renovo, a um novo olhar sobre a situação. Se nós permanecemos garantindo-nos em nós mesmos, nós vamos cada vez mais profundo. O novo nascimento, a obra da cruz operada em mim, quais são seus efeitos? Quais são os resultados? Porque a palavra é viva e eficaz, muda a nossa vida com Deus, com o mundo. Hoje, retornando agora do nosso tempo de propaganda, a gente quer apresentar este livro, Com Vergonha do Evangelho. É uma obra extraordinária do John MacArthur Jr., em que ele vai mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo com a pregação do Evangelho misturada. Este livro, ele procura mostrar a essência do cristianismo, do Evangelho, e este livro é um libelo contra esta caricatura de evangélicos, muitas vezes, que temos visto, pessoas que dizem crer no Evangelho, mas estão vivendo algo muito fora do estilo do Evangelho. Nós estávamos falando ainda há pouco que a nossa vivência deve ser fruto da encarnação de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. E essa simplicidade semelhante à pomba, né? A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Se a pomba fala de uma gente simples, a pompa fala de gente que se orgulha dos seus méritos terrenos.
contrapondo-se aos dons da graça de Deus. Fala de um tipo diferente que tenta ser o que não é. A maioria de nós tem uma necessidade enorme de holofotes, de vitrines, de passarelas, de lugares que nos exibam. A singeleza de coração é um reflexo do Espírito da cruz, do Espírito de Cristo agindo nas entranhas e na mente dos filhos de Deus, dos filhos de Abba. Uma alma orgulhosa não se satisfaz com coisa alguma, mas a alma simples, ela faz festa com algodão doce, já que é uma alma de criança. Você imagina uma festa só com algodão doce, aquele açúcar feito algodão, isso não mexe com uma mente sofisticada. Nós queremos alguma coisa mais pomposa, né? Entretanto, Jesus abordou também um outro ponto além da simplicidade. Ele abordou a prudência das serpentes. Não só a simplicidade das pombas, mas também a prudência das serpentes. É muito difícil a gente ver uma serpente transitando sem motivos específicos. As serpentes não fazem trottoir, elas não andam aí pelas calçadas, elas não andam aí fazendo passeatas. Elas só saem quando vão alimentar-se ou quando vão cruzar. E só atacam para pegar a presa ou quando estiverem ameaçadas. Caso contrário, elas têm uma vida recatada, reclusa. Interessante que Jesus coloca as pombas e as serpentes na mesma balança. É prudente, no mínimo, ser prudente como as cobras, que nunca atacam quem não lhes intimidam. A defesa do santo nunca deve estar ligada a interesses pessoais, ainda que muitas vezes até poderia, mas sim a defesa da fé. O crente só faz apologia ligado à fé, não a si mesmos. A apologia a nós mesmos é vitupério, não vale a pena. É prudente viver prudentemente neste mundo, sem se exibir, nem buscar algum reconhecimento pelos seus feitos, porque isso vai promover muita discórdia. Eu posso dizer assim, atenção, amados de Deus, se você já foi justificado por Cristo, nunca se justifique. É perda de tempo e desnecessário. Aquele que recebeu a justiça de Cristo pode descansar nesse fato. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, ele disse: vede, portanto, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Este vede prudentemente como andais.
A prudência nos mantém adequados e sensatos, apropriados quando entramos e quando saímos. Jesus usou 4 animais para fazer analogia das realidades humanas, quando disse aqui em Mateus capítulo 10, 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As ovelhas são animais ingênuos. Os lobos são astutos. Por isso nós precisamos de discernimento e ausência de malícia. Saber se portar para saber permanecer. Há uma fábula de Esopo que diz: um lobo viu uma cabra montês pastando em cima de um rochedo escarpado. E como não tinha condições de subir até lá, resolveu conversar com a cabra e pedir para que ela descesse, viesse mais para baixo. E ele disse: minha senhora, que perigo! E disse aquilo com uma voz amistosa: não seja imprudente, desça daí. Aqui embaixo está cheio de comida, uma comida muito mais gostosa, e a senhora não corre o risco de cair. O capim aqui é bem mais macio do que este capim aí, nessas alturas. Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo, da esperteza do lobo, e disse: para o senhor, tanto faz se a relva que eu como é boa ou ruim, se é dura ou macia. O que o senhor quer é me devorar. A moral da história é a seguinte: cuidado quando um inimigo dá um conselho amigo. Tenha cuidado, porque ele pode estar querendo aproveitar de você. Nós precisamos de algo mais sólido. Provérbios 5:12 diz que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio são falsos. Nós precisamos de simplicidade para viver a vida cristã, mas também precisamos de prudência para não cair nas armadilhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mantenha com simplicidade, sem sermos ingênuos, e prudentes, sem qualquer dose de esperteza. Que Ele seja a nossa vida, a vida em tudo. Nós precisamos ser simples e prudentes, porque Jesus viveu esta simplicidade e esta prudência. O Evangelho nos propõe isto por meio da obra de Cristo crucificado. Ele desconstrói a nossa petulância, a nossa arrogância, a nossa capacidade de achar que somos os melhores, e nos dá
a singeleza de Jesus Cristo por meio da ressurreição e nos dá a prudência para vivermos da melhor maneira possível. Essa é a nossa proposta aqui, para que você ganhe a dimensão do Evangelho e não simplesmente um cabresto de religião. Que Deus, na sua infinita graça, conceda a você e a mim sermos simples e prudentes. E eu digo isso de coração para coração. Até o nosso próximo programa.